vocês? Eu sou a Rafa e a gente está aqui para mais uma edição do Hard, que é o quadro em que a gente conta aí a trajetória profissional dos talentos que conseguiram uma oportunidade através da plataforma da Dia.io. Então, seja a primeira oportunidade, seja uma nova oportunidade, né, seja uma transição de carreira, a gente está aqui para inspirar vocês contando a trajetória profissional dessa galera que tem histórias sensacionais e, de fato, eu espero que ajude muito vocês a, de repente, destravar, né, essa oportunidade que vocês estão buscando, dê insights para vocês também, alavancarem aí a carreira de vocês. E eu já quero trazer para cá o nosso convidado de hoje, já quero que ele se apresente, conte um pouco da trajetória dele, né, o que ele faz hoje, onde ele está alocado, e aí a gente já vai dar sequência no nosso bate-papo com o Patrício. Muito bem-vindo, Patrício. Obrigada aí por você topar participar com a gente dessa edição. Então, conta pra gente quem é o Patrício, o que que você faz hoje. Me chamo Patrício, tenho atualmente 22 anos, atualmente trabalho na Claro, sou desenvolvedor pleno lá e também sou professor na área de TI. Então, nesse é o meu momento que vivo agora. E é isso. Que bacana. E, Patrício, como foi o seu começo na tecnologia? Bom, meu começo, eu tive início com contato na tecnologia aos 9 anos, mais ou menos. Quando eu vi o primeiro computador ali, foi aquela paixão à primeira vista, onde eu imaginei, meu Deus, o que é isso? Eu preciso entender o que era aquilo. E fez com que trouxesse aquela curiosidade de criança. Então, eu sempre busquei essas coisas, sempre fui atrás. E ali, eu com meus 9 anos, aprendi a mexer. E foi passando o tempo, 10, 12, e com os meus 13 anos eu comecei meio que já a fazer um serviço na área de tecnologia. Eu tenho um irmão que ele trabalha na área há muito mais tempo, e com isso ele tem uma assistência e tudo mais. E aí eu ia lá, ajudava ele. Desde os meus 13 anos eu estava ali em conjunto, aprendendo e sempre gostando, mas nem era pela, assim, é algo de trabalho, mas sim pela curiosidade, aprender, mexer e tudo mais. Sempre foi nesse ramo. Então aí eu tive contato com os computadores ali junto com meu irmão. E com isso foi passando o tempo, fui sempre gostando muito de investigar como é que funcionava. Não somente o mundo do hardware, né, que foi o início ali para mim, mas o mundo do software, até a área do hacking e tudo mais. Então, para mim, foi sempre algo muito prazeroso trabalhar e buscar, conhecer e sempre estar ali junto na área de tecnologia. E até hoje eu estou aí, por isso que também eu sou professor e procuro sempre passar o que eu tenho aprendido no longo do tempo, mesmo sendo muito novo. Estou aí nesse mercado e nesse momento aí. Que bacana. E toda a sua trajetória profissional, então, foi na área de tecnologia? Você não começou em um outro mercado? E sempre foi em tecnologia, no celular, computador, em tudo que tinha ali, que tinha para mexer, eu estava ali mexendo e aprendendo alguma coisa. Não, que legal. Mas teve algum desafio, Patrício? Teve alguma barreira que você encontrou ali durante a sua trajetória? Alguma dificuldade que você falou, não, pera, será que é esse caminho mesmo? Né? Será que eu vou conseguir? Teve algum momento assim na sua carreira? Sim, teve um momento ali, meados do ensino médio, tava aquele momento, qualquer adolescente tinha dúvida, né? Eu sempre tive aquela ação, vou ser da área, mas eu não sabia como iniciar em algo que alavancasse minha carreira em si. Então eu tinha aquela dúvida, tinha aquela questão da popularidade de cursos de faculdade, a maioria das pessoas sempre procuravam na minha época, não sei como está tanto hoje, mas na minha época era sempre direito, medicina, engenharia, essas coisas. E aí eu ficava, e aí, não tem uma faculdade próxima da minha residência, não tem nada, o que é que eu faço? E aí eu meio que eu estava indo para outra área, pensei um pouco em ir para a área do direito. Gosto muito da comunicação, do debate, todas essas coisas, mas com isso eu tive um conselho de um amigo meu que olhou para mim e disse assim, ó, eu conversando com ele num momento assim do dia a dia, ele disse assim, por que tu vai para essa área, sendo que tu, se tu se esforçar, tu consegue alguma coisa, consegue alguma faculdade, até que um pouco longe, ou até mesmo à distância, que já tinha na época, mas que eu não deixasse de lado tudo isso que eu já vivi e que não jogasse fora esse tempo de aprendizado que eu tive e que poderia levar para muitas outras coisas na área da tecnologia. E aí foi quando eu, de fato, decidi e corri atrás. Que bacana. E até aproveitando aí esse gancho, né? Tanto que você falou das dificuldades que você encontrou e também falou que você começou muito novo.
quais foram os primeiros projetos que você atuou ali na área da tecnologia? Tá, os primeiros projetos na parte de desenvolvimento, eu trabalhei focado em trazer uma solução para uma igreja. O mais interessante é isso, que existe um, um livrinho que eles usam para de músicas e tudo mais, e aí tinha muita dificuldade porque nem todos tinham, então eles precisavam daquilo no celular, e aí existe um PDF. E aí, o que é que eu fiz? Eu pensando, não, eu vou construir alguma coisa. Até hoje, se eu não me engano, ainda funciona. Eles podem até usar, não lembro direito ao certo. Mas tinha cerca de 500 músicas. E aí, o que eu fiz? Eu acho que em meados de 2019, 20, não lembro, mas tem um tempinho já. E ali eu comecei a desenvolver, correr atrás. E o mais interessante é que eu desenvolvi. Eu já atuei com muitas linguagens de programação, mas eu desenvolvi com Python e Django, coisa que não era tão utilizada e tudo mais, mas foi algo que assim, não, eu achei legal, vou mexer, eu fiz. E ali eu consegui fazer uma, uma cópia, né? Consegui fazer ali a transcrição de todos as 500 músicas diretamente para um aplicativozinho ali web. E também trouxe essa facilidade para esse pessoal que era mais de 100 membros lá na igreja, e com isso trouxe a facilidade que nem todos precisavam do livrinho, nem todos também tinham e era um pouco difícil de comprar, e aí facilitou muito. E aí foi um dos meus primeiros projetos que eu tive assim, aquele insight, não, vou criar alguma coisa que traga de fato algum avanço em alguma coisa. Que legal. E com o que você faz hoje, né? Assim, é muito próximo do que você fez nesse projeto? É muito distante? É muito diferente? É um pouco parecido, mas é muito mais avançado porque eu atuo ali como desenvolvedor pleno, né, na Claro, e ali a gente atua com muitas tecnologias. O meu foco ali é Java, Spring, banco de dados, mas ali eu também a gente utiliza muito Docker, Kubernetes, a gente está ali sempre trabalhando com a infra. Então é algo que se parece muito, né? Porque foi um projetinho que eu desenvolvi sozinho, tive que fazer deploy e tudo mais, essas coisas, mas é algo que ali é bem mais robusto, né? Muito mais custo, muito mais grande e tudo mais. É parecido, só que é numa escala bem maior. Entendi. E Patrício, você acredita que o fato de você estar inserido no mercado de tecnologia trouxe uma mudança significativa para sua vida? O que que mudou, assim, né? Depois que você recebeu oficialmente ali a sua primeira oportunidade em tecnologia, vamos dizer assim, o que que mudou, né? O que que trouxe de mudança para sua realidade, por exemplo? Hum, Melhorou muitas coisas, principalmente a saúde, porque eu trabalho atualmente home office, né? Então, isso faz com que eu tenha uma liberdade até em relação a cuidar da minha saúde. Uma coisa também que eu foco muito é ter momentos livres também em relação a estudos. Eu não fico ali somente, certo que eu tenho o meu horário de trabalho e tudo mais, sigo direitinho, mas eu falo em relação a ter terminar o dia de trabalho e ainda ter consciência de que eu possa fazer mais alguma coisa, posso estudar, posso ler um livro. Então, assim, a área da tecnologia, em muitos momentos a gente vai ver que tem aquele, não posso dizer caos, né? Mas algo que é puxado, é normal, de qualquer área Sim. tem isso, mas dá muitos momentos de prazer também em relação a que, eu posso descansar, eu não preciso no meu caso, né, atualmente eu não preciso pegar um ônibus, 5 carros, um mototáxi para chegar na minha casa e poder descansar, mas assim, é algo muito prazeroso, principalmente no bem-estar, não preciso ter esse deslocamento, a forma de comunicação também, uma coisa que no começo eu pensaria que ia ser difícil, mas como eu sou bem comunicativo, eu sempre saio conversando com todo mundo, sempre estou ativo ali com o pessoal, resolvendo problema, procurando solução das coisas, procurando problema também, é normal. Mas é uma coisa muito, para mim, prazerosa, que lembra muito quando eu era mais novo, nos momentos em que eu gostava de jogar no computador e parecia que eu tava só ali. Só que é algo diferente, que é trabalho, mas como é que eu posso dizer? Eu não tenho nem palavra para explicar, mas é algo muito bom. Tem outra palavra, mas eu não pensei na hora, mas algo muito bom, principalmente por esse ponto.
Não, que bacana, mas acho que você soube expressar muito bem aí a sua satisfação, né, e sua alegria até mesmo, prazer no que você está fazendo hoje, né? E até já puxando uma outra questão aqui, essa oportunidade da Claro surgiu a partir, né, do seu cadastro aqui na DIO. Como foi que a DIO fez parte aí da sua história? Como você conheceu a DIO? Qual foi o papel da DIO nessa sua trajetória profissional até você entrar ali na Claro? Tá. Eu conheci a DIO em meados de maio de 2022, 2022, isso. E nesse momento eu conheci o mais interessante que fosse foi através de alguns amigos que a gente se juntou. Foi até engraçado que a gente fez uma soft house comunitária. A gente se juntou, cada um leva o seu computador, se juntou ali numa casa, porque já tinham dois amigos meus que já trabalhavam na área, então eles bancavam o local e tudo mais. E ali assim, a gente se juntou. E o engraçado era que quanto mais gente, mais pessoas a gente achava que gostava da área, a gente chamava para também estar ali mais gente, e a gente se juntava. E, não, vamos estudar isso aqui, vamos aprender aquilo, vamos fazer isso. E aí. Foi nesse momento que eles apresentaram ali a DIO, e algum deles ali já utilizavam, já faziam alguns cursos através da DIO. E aí eu comecei a fazer e eu gostei muito, sempre gostei muito da plataforma, sempre vi, eu tenho esse assunto. O mais interessante para mim foi o ponto de que tinha uma categorização boa, tipo, era bem organizada a questão dos assuntos, era tipo, você segue esse assunto, depois aquele, melhor aprender esse primeiro, aí tinha uns bootcamps. E aí o primeiro bootcamp que eu fiz foi o da TQI. É, eu até cheguei a me inscrever para um processo seletivo, mas acho que não fui chamado, não lembro ao certo. Mas eu fiz o bootcamp da TQI, gostei muito e dali segui. Fiz outros bootcamps, como o do Santander, fiz o do Inter, tem muitos outros. Tem tanto bootcamp que eu cheguei a fazer, assim, de tanto gostar lá de fazer as coisas que. Eu contei aqui e eu vi que você fez 13 formações, entre formações e bootcamps dentro da DIO, tá? Eu fiz esse papel para você de contar. São vários. E eu até, né, quero aproveitar aqui a oportunidade e falar para a galera que, assim, o Patrício, ele foi encontrado pela Claro, tá, gente? Porque o cadastro dele, o currículo dele estava preenchido dentro lá da Talent Match. A Talent Match é a plataforma onde os nossos parceiros encontram o currículo de vocês e convidam vocês para um processo seletivo, onde vocês preenchem esse currículo lá dentro da plataforma de Udemy. Tá? É onde vocês estudam, né? Onde vocês têm acesso aos bootcamps, onde vocês têm acesso às vagas que a gente publica também dos nossos parceiros lá na plataforma. É lá que vocês preenchem o currículo de vocês e ele fica visível para os nossos parceiros dentro da Talent Match, que a Talent Match é de acesso apenas às empresas parceiras da DIO, tá? Mas é importante também vocês colocarem lá no currículo de vocês que vocês estão avaliando oportunidades. Então coloca lá disponível para ofertas, senão o currículo de vocês não fica disponível dentro da Talent Match, tá? E até aproveitando, Patrício, eu vi que você também é assinante de U Global. O que te motivou a assinar o U Global? Como você conheceu o U Global? Tá, a Geo Global eu conheci procurando curso de inglês. Por exemplo, que pareça, eu já dentro da plataforma, que é uma coisa, creio que é um sonho até para muita gente, trabalhar para o exterior, essas coisas, mas o meu foco era, de fato, aprender o inglês, melhorar o inglês. E sempre ele está procurando, está desenvolvendo mais, até porque a gente utiliza muita ferramenta que é totalmente em inglês. Pouquíssimas coisas a gente utiliza ali em português e tal, mas o foco é sempre em inglês. Então eu sempre procurei aprender, fiz até alguns cursos antes, em outras plataformas, mas nunca tinha visto um curso direcionado à área tech, né? A galera ali do tech. Então, quando eu vi a DIO ofertando, eu procurei também me inscrever, mas o mais interessante foi que ali eu me tornei assinante do Global através do. Deixa eu me lembrar, meu Deus do céu. Fica tranquilo, fica à vontade. Tô tentando lembrar porque eu fiz o do embaixador, como é que chama o nome? Campus Expert. Isso, pronto. Perfeito. E aí eu participei do Campus Expert e através do Campus Expert eu conheci o Global, então eu também ganhei ali um período do Global e aí também tem uma promoção, é uma coisa muito boa que eu achei, é muito interessante, muito em conta também, tem muita promoção, isso é uma coisa que chama muita atenção.
E também, não só isso, mas sim o conteúdo ali que você tem, as aulas de conversação, tudo direitinho. É uma coisa que me chamou muita atenção, fora também que a gente tem acesso a todos os bootcamps, a gente pode rever as coisas que a gente já viu. É muito interessante porque nem sempre a gente lembra de tudo, então precisa estar revisando, sempre tem que estar olhando ali o que já passou, é normal. E isso é um dos maiores motivos que eu tive para assinar e procurar sempre o Dio Global. Ah, que bacana. E você acha, né, que você acredita ali que o Deal Global tem feito diferença na sua oportunidade atual, né, onde você está alocado nesse momento? Sim, atualmente creio que tem feito muita diferença porque eu tenho revisitado coisas que eu precisava lembrar por questão de trabalho, para trazer uma solução em alguma questão. E também porque lá no trabalho a gente está procurando ter um costume de fazer umas dailies em inglês. Então é algo que facilita e melhora muito o dia a dia, ter a conversação. Às vezes sai algumas coisas erradas, é normal. Mas te desafia, né? Te desafia e te estimula a melhorar também. Isso, o desafio é a melhor coisa, porque ele faz com que você, não, eu errei, eu falei uma coisa ali que não tinha nada a ver, mas eu vou lá e aprendo melhor, o vocabulário vai crescendo, e dessa forma a gente sempre vai aprendendo. Que bacana. E teve algum bootcamp, aproveitando que você fez vários e várias formações, teve algum bootcamp que você acredita que tenha sido ali um ponto de virada para você? Pode ser um bootcamp, uma formação, algum projeto que você desenvolveu dentro da plataforma? Eu acho que o bootcamp que me trouxe uma virada foi se eu não me engano, foi o segundo bootcamp que eu fiz, ou foi o terceiro, eu não tenho certeza, que foi o do Santander. Foi ali uma edição do Santander que algo que eu nunca imaginava, porque eu tinha contato com a tecnologia em si, com os cursos, mas eu nunca imaginava que um banco ali ele proporcionaria uma formação dessa, porque era muito assunto, era muita coisa, era de fato você entrar ali, você ir de cabeça ali na questão de construção para o mercado de trabalho, com Angular, com Spring, com Java, banco de dados, todas essas questões. Então era de fato a estrutura que eles trabalhavam lá dentro e é o que trouxe para mim assim uma visão de mundo diferente da EdTech. Foi quando eu olhei assim, disse, caramba, eu pensava que era algo totalmente diferente, mas é algo que porque na minha cabeça eu pensava é algo que eu não conseguiria aprender, mas graças ali o Bootcamp trouxe essa facilidade e por isso que eu busquei fazer muito mais do que dois ou três. Mas eu acho isso sensacional. Você está aproveitando todos os benefícios que a plataforma tem para te oferecer, além, né, do curso de inglês ali que você também fez questão, né, de ter o conhecimento, de ter o plano. Então, você tem que fazer jus mesmo ao seu investimento, tá certo, tá corretíssimo. E, Patrício, qual projeto, e aí falando de uma forma profissional, não só, né, da área de estudantil ali, da sua área profissional, qual projeto você considera que foi assim, um divisor de águas para você, ou que fez muita diferença na sua carreira, ou que te mudou como profissional, te fez enxergar talvez a área de uma maneira diferente? Tá, o projeto que me fez mudar muito em relação a tudo que eu sei, procurar aprender mais e tudo que eu já tinha visto na área tech foi o último projeto que eu trabalhei, que foi, eu trabalhava numa soft house antes da Claro, chamava, acho que começou se chamando Concept, depois começou a chamar Playtech. E aí, na Software House, a gente começou a trabalhar com um projeto da área de varejo. Era varejo e indústria e varejo, né? Era uma área de um sistema para gerenciamento de venda, gerenciamento de executivos, coisas desse tipo. E ali, aquele projeto que eu trabalhei, eu peguei a maior parte da área do back-end. Então, foi algo que, assim, eu dei o start ali no projeto, a gente começou e foi algo que eu disse, meu Deus, é muito grande, porque a gente toda semana tem uma reunião, toda semana tem uma coisa, cliente, era assim, mudava aquilo, e teve muitos desafios que lá, coisas que eu não imaginava que eu ia mexer um dia na vida, que eu comecei a mexer através desse projeto. Um exemplo foi que a gente tinha um problema muito grande de dados, porque a gente migrou, um exemplo, dados de 1980, de umas empresas muito antigas. E eram muitos dados. Tinha tabelas, quando a gente passou para o nosso banco, tinha tabelas que tinha 1 milhão de linhas, 5 milhões de linhas. Então, quando eu ia fazer uma requisição, demorava 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos. Tinha as que não, nem carregava. E aí, o que que a gente tem que fazer? Como é que resolve isso aqui? E aí, foi o maior quebra-cabeça, mas também foi um dos cases que me trouxe até a aprovação na própria Claro.
que na entrevista que eu tive com o pessoal, com o líder técnico e tudo mais, foi um dos cases que eu apresentei e através das soluções que a gente teve lá, eu acho que algo que me fez, me deu a aprovação nesse quesito. Que legal. Eu imagino que a satisfação quando concluiu esse projeto foi gigantesca também, né? A sensação de alívio, de dever cumprido. É aquele memezinho, acaba, pelo amor de Deus. E Patrício, quais habilidades você considera que são essenciais para um profissional da área de tecnologia? É, certo que uma coisa que eu penso muito hoje, até como professor, muita gente eles focam muito na área técnica em si, né? Na área da linguagem e tudo mais, certo que a gente precisa ter a base. E uma coisa que me ajudou muito ali no começo foi entender que a base é essencial. E o que seria a base? É você entender os algoritmos, você entender a lógica de programação, você entender as arquiteturas, coisas que você precisa ter uma boa base para que você consiga seguir bem, principalmente no mundo de hoje, com linguagem, com inteligência artificial, com tudo mais. Então, você tendo uma boa base, você consegue adiantar muita coisa. Não é o que você vai aprender, não, vou aprender só a linguagem, não. É como um de vários bootcamps que eu fiz na DIO, que falava primeiramente da questão da base, que é programação orientada a objetos, programação orientada a eventos, todas essas questões a gente está ali aprendendo de fato é o principal, né, que eu creio. E outra coisa também que a gente precisa desenvolver muito é a questão da comunicação. É algo que, além de chamar a atenção em muitos locais, é algo que é um divisor de águas, de fato. Porque muitas das vezes você pode encontrar um profissional muito bom, alguém muito extraordinário no que ele faz, mas por falta de comunicação ele não tem boas oportunidades. E essa questão, ela trava muito, muitos profissionais. Perfeito, Patrício, muito bem colocado. Aqui na J.I.O. a gente acompanha muitos processos seletivos, né? Eu acompanho bem de perto, porque eu faço parte do time de talent aqui dentro, e a gente já viu muitos profissionais serem reprovados em processos seletivos e profissionais até considerados seniores já em suas áreas, porque não tem a base, né? Porque não tem uma base forte ou porque falta soft skills. Então, as pessoas esquecem um pouco de trabalhar suas soft skills, inclusive a comunicação. Então, é bem importante a galera focar nisso também. E aí, a gente já está encaminhando para o final. Eu queria saber de você, Patrício, quais estratégias você utilizou, você traçou ali, né, a sua carreira, o seu sucesso? O que você usou de estratégia para alcançar onde você está hoje e quais são os seus próximos passos, né? O que você tem de planejamento aí para alcançar ainda mais um nível acima ali do que você está hoje? Minha estratégia principal é sempre manter foco nos estudos, sempre estar tentando inovar, não só em projetos, mas sim inovar até na forma de aprendizado, na forma de entender as coisas, e sempre usar as ferramentas ao nosso alcance para aprender. Principalmente hoje com a gente com a inteligência artificial, a gente saber utilizar ela, que é um grande divisor já até no mercado, e é algo que dou até conselho para todo mundo. Entenda o que está acontecendo atualmente, ou tenta entender, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo, cada dia é uma coisa nova e lança isso, lança aquilo. Mas esse é o meu ponto inicial de sempre estar ali focando, manter os estudos, nunca parar, estar sempre vendo uma coisa nova, aprendendo. Nem que seja um vídeo de 5 minutos, mas que seja algo que me traga algum aprendizado. E o meu foco para o futuro é ter um doutorado na área de tecnologia, focar em alguma área em si. Eu também penso é, fundir alguma área com a área da saúde, uma coisa para o futuro mesmo, mas de momento é sempre estar estudando e nunca parar, até onde der, estar ali estudando. Que bacana. E você quer seguir ali sendo professor também? E isso é uma coisa muito importante para mim, é isso, que eu gosto muito de ensinar, principalmente de conversar, falar, tá ali ajudando as pessoas, isso é uma coisa muito minha. E por isso que eu tenho sempre tive essa vontade, eu acho, de estar ali como professor. Eu olhava os professores e falava, meu Deus, será que um dia eu vou estar ali? E hoje eu tô lá e E você está sentindo uma satisfação muito grande, com certeza. Perfeito. E Patrício, se fosse para você voltar atrás, lá no seu começo, se fosse para você voltar no tempo, qual conselho você daria para aquele Patrício, né? Para aquele Patrício que estava lá no começo da jornada? E o que você diria para quem está começando agora e está começando lá onde você esteve um dia? um conselho que eu daria para mim e para todo mundo que estiver assistindo e tudo mais é não perca tempo. Sempre foque no objetivo, corra atrás.
não deixe o estudo para depois, não se perca com os entretenimentos do mundo atual e foque naquilo que você realmente quer. Se você focar, você consegue. Perfeito. Patrício, muito obrigada pelo seu tempo, por você ter topado participar aqui com a gente. Obrigada por todos os conselhos, todos os insights que você trouxe aqui para nós também. Espero que a galera tenha aproveitado muito dos insights que você trouxe aqui para a gente, tenham captado a mensagem. E eu espero que a gente se veja em breve numa próxima oportunidade também e que você venha novamente para contar até o seu próximo passo aí na carreira, ou os próximos níveis que você alcançou, tá bom? Fica à vontade aí, se você tiver mais algum ponto, para trazer, mais algum conselho para trazer também, fica à vontade para se despedir do pessoal. Bom, então é só isso. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, participar desse quadro, de ter sido chamado. Foi algo muito. Foi uma surpresa para mim receber e-mail. Eu disse, meu Deus. Agradeço muito por esse momento e que todos que ouvirem as mensagens, todos que ouvirem a minha trajetória, que se inspirem nisso e que sempre foquem naquilo que desejam e que corram atrás. A gente sempre correndo, independentemente da nossa situação, a gente consegue. Bom, gente, dito isso, eu não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por estarem conosco. Beijo, a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau!